Olá, aqui é o professor Benedito Costa Neto e hoje nós vamos para a parte 2 do conteúdo sobre religião, para a gente entender um pouquinho o que ocorre hoje no Oriente Médio no que concerne a questão religiosa. Eu tinha pensado em separar a aula em duas partes, fazer a parte um e a parte 2, mas talvez seja necessário fazer uma parte 3, que seria uma parte com mais dados numéricos de anos do que exatamente de uma história da religião nesse lugar. Bom, falando em religião, aqui a gente tem uma série de representações religiosas. Aqui a gente tem um jaguar maia, temos aqui uma imagem do budismo tailandês, que é uma urna funerária indígena brasileira. A minha gata está passando por aí, que seria uma representação da deusa egípcia muito cultuada no Egito, chamada Bastet. E aqui uma coleção de santos do cristianismo católico romano. E só para dar o astral aqui da coisa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas religiões do Oriente Médio, do que nós chamamos de Oriente Médio. Aqui está a minha gatinha. E não vou falar então de religiões ameríndias ou de religiões africanas, religiões da Oceania, religiões do Extremo Oriente. Vamos centrar a questão no que ocorreu no Oriente Médio para a gente tentar um entendimento, tentar uma discussão, ou pelo menos que isso permita você ter um entendimento pessoal, ter um entendimento próprio do que acontece lá hoje. Primeiramente, eu queria insistir no que eu já disse na aula sobre línguas, na aula sobre a condição linguística do Oriente Médio, e que eu falei na aula de religião, também parte 1. Eu queria insistir na questão, nessa relação de religião e língua no Oriente Médio. E eu não vou dizer que é a única região do planeta em que isso ocorre, mas a questão linguística lá está muito atrelada, não que outros lugares não ocorra. Língua, religião são questões muito próximas. Mas no Oriente Médio, a questão linguística a questão linguística tem um poder muito grande. Eu já comentei com vocês que a língua árabe não à toa é utilizada em grande parte dessa região, norte da África, também até até em lugares muito distantes do Oriente Médio, por uma questão religiosa. Já comentei com vocês que o livro sagrado do Islã, do islamismo, ele era lido em árabe clássico e demorou quase como nenhum outro livro religioso, de nenhuma outra corrente religiosa, para ser traduzido, para permitir que houvesse uma tradução em relação a esse livro. Não quer dizer que outros idiomas, como eu já comentei com vocês, o grego clássico, ou mesmo o latim clássico, o sânscrito, eles tenham deixado de ser línguas litúrgicas, eclesiásticas, sagradas para algumas comunidades. Muito pelo contrário. Há uma continuidade de estudos sacros em relação a esses idiomas. Por exemplo, existe um estudo chamado Gematria, em relação ao hebraico, não ao aramaico, ao hebraico, que entende essa língua e a sua escrita como algo sagrado. Essas representações entre sagrado da língua e da língua escrita em particular não é também uma novidade na história. No Oriente era comum, no Extremo Oriente, os místicos compararem, por exemplo, a escrita, principalmente a escrita chinesa, ao movimento do espadachim, ao movimento do lutador, de uma luta marcial, o próprio movimento da luta marcial. Ou a própria ideia de que um ideograma, ou um kanji japonês, ele representa a coisa, e não apenas uma escrita, não apenas uma forma arbitrária de representar um som, uma palavra, como seria o caso da escrita egípcia antiga ou mesmo o alfabeto latim. Então, a questão linguística no Oriente Médio diz muito respeito à questão religiosa e vice-versa, uma está atrelada à outra. Eu tinha falado na parte 1, na aula 1, sobre como ter o entendimento do que seja uma religião. Você pode pensar na religião como um conjunto de normas, como um conjunto de condutas,
E aí entra uma confusão que ocorre muitas vezes entre uma religião e um conjunto de normas mesmo. Eu falei para vocês um pouco do confucionismo, não entrei em detalhes sobre o confucionismo, mas é muito provável que grande parte das religiões tenha tido uma origem mesmo numa lista de condutas. E ela acabou se mesclando, isso também não se sabe, isso sou eu que estou falando. E talvez tenha se mesclado com um conjunto de mitos ou uma mística específica, ou o contrário, ou as duas juntas, nós não sabemos. Eu vou ter que fazer uma digressão aqui e vou anunciar isso agora. Então começa a digressão. Desde que há uma arqueologia, desde que a arqueologia começa a se formar, vamos colocar isso no século XIX para facilitar a nossa vida. Desde que povos antigos começaram a ser pesquisados de acordo com uma certa sistemática, e não exatamente como os romanos fizeram lá no século XV, XVI, escavando coisas de Roma antiga, estou falando, ou o povo de Florença, e encontrava peças e acabava triturando essas peças para fazer uma argamassa. Não, não é nesse sentido. Ou, como outros povos, inclusive os romanos mesmo, encontravam um fóssil antigo e acreditavam que aquele fóssil fosse de um ser gigante que viveu numa outra época. Não. A arqueologia, quando ela surge, ela começa com uma sistemática boa para entender, ter o entendimento de um povo antigo, começa a funcionar. Ela descobriu sítios muito antigos. Um sítio antigo, que é muito famoso na arqueologia, eu creio que todo aluno de arqueologia deve passar por essa aula, ele foi encontrado justamente onde hoje é o Oriente Médio. É muito possível que numa das épocas pelas quais a Terra passou, que tenha havido a facilidade de povos saírem da África e chegarem até hoje, onde é a Palestina. Ou povos que foram até o sul da atual Arábia Saudita, onde hoje é o Iêmen. E foram encontrados restos mortais desse grupo. Esse grupo não viveu lá, desapareceu, mas deixou vestígios. E esses vestígios devem ter 1 milhão de anos, mais ou menos. Então, o que se sabe hoje? Que povos muito antigos já tinham uma noção, tinham uma relação com a vida posterior. Então, você vai encontrar nesses lugares restos mortais de pessoas. Em alguns lugares, em alguns sítios arqueológicos, as pessoas foram enterradas em posição fetal. Acredita-se que a posição fetal desse tipo de enterro diga respeito a uma deusa mãe. É provável, nós não podemos dizer que isso é uma verdade absoluta, mas é provável que esses povos antigos criam que a morte fosse um retorno ao ventre da mãe, um retorno ao útero da mãe. É uma hipótese. E essa pessoa era enterrada em posição fetal. Junto com ela iam alguns utensílios, algumas peças de beleza corporal, algum símbolo religioso, talvez, ou que nós chamamos de religião, junto com essa pessoa. É muito provável, mais do que provável, que esse sujeito fosse enterrado já com vistas a uma vida posterior. Não se sabe se ele voltaria, mas imagina-se que ele tivesse uma vida posterior. Até porque a morte é um enigma que nos incomoda até hoje e que nenhuma religião conseguiu resolver a contento. Talvez a sua, mas é o que acaba acontecendo do ponto de vista acadêmico. Aqui eu vou fechar essa digressão, mas eu queria lembrar vocês o seguinte. Segundo os estudiosos que eu citei na aula passada e outros que eu vou colocar aqui hoje, que eu vou trazer hoje à tona, o Campbell, o Mircea Eliade, o Zima, o Norman Cohn, o Levi-Strauss, etc. Segundo esses estudiosos de vertentes diferentes, países diferentes, de línguas diferentes, de orientações intelectuais distintas, eles são unânimes em dizer que não se conhece um grupo que não tenha tido uma religião, uma fé, algo em que crê, ou uma série de ritos que a gente poderia dizer, isso é uma religião. Então, essa parte do planeta que nós estamos chamando como Oriente Médio, ela não seria diferente das outras. Mas como é
é uma das partes no planeta em que houve o berço da humanidade, ou vários berços da humanidade, se você for pensar no Mediterrâneo como um desses berços, ou se você for pensar. Só um pouquinho aqui que o meu computador sumiu uma imagem. Se você for pensar no Mediterrâneo como um berço da humanidade, o vale entre o rio Tigre e o Eufrates, ou o próprio Egito com o rio Nilo, ou mais a leste o Vale do Indo, você vai encontrar diversas civilizações ali distintas, com línguas distintas, com crenças distintas, mas que vão formar grande parte da humanidade como ela é hoje. Então nós temos uma situação assim. Agora você pode diferenciar um conjunto de normas, religiosas ou não, do seu conjunto de crenças cosmogônicas e escatológicas, como eu falei na outra aula. A criação do universo, a criação do homem, a criação dos animais, a criação das coisas, dos objetos, dos animais, etc. E você pode juntar isso tudo também. Grande parte das religiões no mundo inteiro, elas são politeístas. Agora, eu também não posso fazer uma comparação equidistante, colocar uma religião aqui, eu vou pegar a religião praticada pelos Incas durante séculos, com as suas diferenças regionais, e colocar aqui ombro a ombro com o brahmanismo, porque são sistemas distintos de místicas distintas. E eu mesmo já falei para vocês na aula passada da diferenciação que o Campbell faz em relação a religiões que têm um Deus que se dividiu para formar o universo e religiões que têm um Deus ou deuses que inventaram, criaram o universo e também a raça humana. Agora, existem religiões politeístas. Então nós temos o zoroastrismo, nós temos as religiões abramânicas, que são três as principais: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Hoje, ainda se der tempo, eu vou falar delas. O vídeo está ficando muito pesado, está difícil de subir, por isso que eu vou fazer essa divisão. Bom, fora essas religiões, fora esses sistemas que a gente chama de sistemas religiosos, nós temos outras correntes de práticas culturais e de práticas humanas e que são correntes muito poderosas de ações, de atitudes que o ser humano deve ter, que, ora, embasam, servem de base para determinadas religiões, ora, eles correm paralelamente às religiões. E uma dessas correntes que surgiu no Oriente Médio chama-se sufismo. Se der tempo, também vou falar do sufismo hoje. Outra corrente que surge no que nós estamos chamando de Oriente Médio é o zoroastrismo, que é considerada a corrente mais antiga de uma religião que defende a ideia de um Deus único, ou seja, uma religião monoteísta. Mas vamos por parte e vamos falar de algumas religiões dessa região. Algo que também a gente não pode esquecer e isso vai ser importante para você que estuda as relações do Oriente Médio, que as religiões, como eu estou tomando aqui agora, ou essas outras correntes de práticas, que não são exatamente religiosas, até porque talvez não tenha exatamente uma mística, no caso do confucionismo, mas não é o caso do sufismo, tá? O sufismo é uma corrente extremamente religiosa nesse sentido. Defende a ideia de um ser mesmo que construiu, que inventou, criou as coisas. Mas ela também é uma corrente de práticas do ser. A gente não pode deixar de lado isso, talvez seja uma das coisas mais importantes que eu vou dizer hoje, que todas essas religiões, ou cada uma delas, tem os seus mitos fundadores e tem os seus lugares sagrados. E por que isso vai ser importante na hora da gente pensar no Oriente Médio? Primeiro, porque a situação dos seus mitos fundadores, se foi um deus ou mais deuses que criaram o ser humano, até tal, ela vai fazer com que povos entrem em atrito.
e atritos muitas vezes mortais, violentos, perigosos, atritos muito ruins para toda uma comunidade. Então nós temos aí uma situação de mitos fundadores muito complexa. Então, se eu tenho a Ahura Mazda, que cria a humanidade no zoroastrismo, ele não é exatamente aquele Deus Yahvé judaico que cria o mundo e os homens. Então, e a gente costuma dizer, mas é o mesmo Deus do islamismo, do judaísmo e, e do cristianismo, né? É e não é. Porque o modo como essa divindade, esse Deus é adorado, tido, difere também de um lugar para o outro. Acho que alguém vai brigar comigo sobre isso, mas é o que acontece. E outra situação que ocorre é a seguinte, que quando nós falamos de uma religião, seja a religião egípcia, seja a religião, as religiões, o grupo de religiões sumérias, sejam as religiões cristãs, e toda a sua variedade mundo afora, que só cresceu com o período das descobertas, etc. Então nós vamos ter que, em cada lugar, em cada situação, a mesma divindade ela é adorada de um jeito diferente. E ocorre que, como eu falei na outra aula, a mesma divindade tem nomes diferentes. Ou ocorre ainda que uma divindade ela encontra uma outra divindade parecida e essas duas divindades acabam se mesclando. Isso ocorre no mundo helênico e ocorre no Brasil com o sincretismo religioso que ocorreu aqui, que aconteceu aqui, que se formou aqui, com no período colonial e com eu não vou falar a vinda dos africanos para cá, porque eles foram trazidos sem o seu desejo, né? Então nós temos a seguinte situação: nós temos o mesmo Deus, sim, né? Ele pode ter até nomes parecidos, mas a maneira como esse Deus é vista, ele é descrita, ela vai ser um pouquinho diferente. Esse problema do mito fundador, quem criou o mundo, qual divindade, quais divindades, ela é gravíssima. Até porque nós falamos, mesmo quando nós falamos em religiões monoteístas, e eu vou falar das religiões abramânicas, deixar o masdeísmo, o zoroastrismo de lado, as diferenças internas vão fazer com que as pessoas briguem também. Aqui eu vou abrir não uma digressão, mas um adendo. Uma das obras mais incríveis que eu já li sobre religiões, mas que trata desse assunto, não é exatamente um livro religioso. Não foi o Avesta ou a Bíblia, a Torá. Foi José e seus irmãos, do Thomas Mann. No primeiro volume, há uma cena inesquecível para mim. O Thomas Mann descreve que no encontro entre mercadores, no encontro entre pessoas de regiões diferentes, eles trocam amuletos. E esses grupos, ambos eram monoteístas. Então, para vocês terem a visão de que mesmo nas religiões monoteístas existem crenças que atravessam essa principal, que é o caso do Brasil. O Brasil tem mais cristã, católica, evangélica, pentecostal, neopentecostal, mas as pessoas têm umas crenças muito loucas. E eu não estou falando exatamente do passar embaixo da escada. As pessoas têm crenças mesmo muito particulares, que são uma mescla de um monte de outras coisas. Por exemplo, a benzedura, por exemplo, a mistura entre o catolicismo e o candomblé. Primeiro, depois outras situações que elas são muito problemáticas de um grupo para o outro, que vão brigar por causa disso. Eu vou fechar aqui o adendo e vou continuar. Então eu falei que o mito fundador é um problema bastante grave, é um problema bastante grave para grande parte das religiões. O segundo ponto que a gente deve ter em mente diz respeito aos lugares sagrados, e isso é um dos maiores problemas no Oriente Médio. Nós temos a cidade de Jerusalém, simplesmente, no Oriente Médio. E a cidade de Jerusalém ela é extremamente importante para as três principais regiões monoteístas que existem hoje. E são três religiões monoteístas com um grupo imenso de seguidores. Então, se eu for juntar os cristãos, católicos, romanos, os ortodoxos e os evangélicos, pentecostais, neopentecostais, enfim,
Eu terei 2,2 bilhões de seres, né? Só no islamismo eu tenho 1,5 bilhão e o judaísmo menos, mas eu tenho um grupo gigantesco de seres que enxergam naquele lugar um local sagrado. E eu não tenho apenas a cidade de Jerusalém, eu tenho outras cidades ali. Eu tenho túmulos nessa região que são importantes para as pessoas. E às vezes o túmulo está no Irã, às vezes o túmulo está no Iraque, às vezes a peça principal de um culto está na Arábia Saudita, que é um país extremamente fechado à visitação. Uma coisa que eu vou discutir ainda esse bimestre com vocês. Mas nós temos então lugares sagrados, como Meca, nós temos locais sagrados como Jerusalém, e nós temos outros lugares também que são sagrados, por exemplo, mesquitas, resquícios de templos do judaísmo antigo, Jerusalém. Nós temos outros locais que são sagrados, porque houve ali, nesse local, uma peregrinação, ou o andar, simplesmente, do Cristo, ou de Muhammad, ou de outros personagens importantes para essas religiões. Eu tenho lugares pelos quais passou Paulo, que é depois de Jesus Cristo, talvez seja a personagem mais importante do cristianismo primitivo. Então, essa junção de mitos fundadores com locais sagrados, ela é um problema. Se você vai trabalhar com o Oriente Médio, tenha isso em mente. E conheça esses locais sagrados. E reconheça esses locais sagrados. E verifique nesses locais sagrados o que é mais importante, o que atrai um número maior de fiéis. Esse problema é tão grave hoje que volta e meia você vê uma mesquita atacada, uma igreja atacada. Há pouco tempo nós tivemos o ataque a uma igreja copta no Egito. E esse é um problema muito complexo para as próprias comunidades que vivem ali. Outra situação que ocorre é que alguns templos, algumas construções edificadas nessa região, notadamente na Turquia, já foram uma igreja católica do cristianismo antigo, ou já do cristianismo medieval, ou do cristianismo ortodoxo, ou as duas coisas. Elas foram transformadas em mesquitas, e o contrário nessa região é mais difícil, mas o contrário você tem também na Europa, por exemplo, em Sevilha, em que uma mesquita virou igreja, é a Catedral de Sevilha. Quando você for para lá, se você já foi, você deve ter visitado. Ela tem um minarete gigante, mas é uma igreja hoje católica romana. Agora, no Oriente Médio, a gente tem mais o contrário. São igrejas ou lugares sagrados para os cristãos que viraram locais sagrados para o islamismo. Ou, pior, mais complexo ainda, locais judeus. Isso aconteceu em outros locais do mundo direto. Vou citar só dois, ok? Se você for para Cusco, ou Curco, você vai encontrar templos sagrados incas que foram transformados ou que tiveram sua base utilizada para a construção de uma igreja católica romana. Se você vai para o Camboja, você vai ter templos hinduístas que foram transformados depois em templos budistas. E aí, na parte central do templo, havia uma imagem de Shiva, ou outra divindade Brahmani, ou hinduísta, e ali agora existe um Buda. Ou só o corpo dele, porque as cabeças foram roubadas principalmente pelos franceses. Até depois da Segunda Guerra Mundial, que eles continuaram lá, quem já estudou essa região. O terceiro ponto que eu preciso ver com vocês hoje diz respeito às religiões mesmo desses lugares. Então, eu creio que a religião mais conhecida, até pelo seu aspecto visual, é a religião egípcia. Agora, há uma série de falhas quando eu penso em religião egípcia. Primeiro, porque os egípcios, eles viveram nessa região durante 3.000 anos, mais ou menos. São 3 milênios, né, gente? Então, tem 3 milênios de tempos diferentes, de tecnologias diferentes, de modo de pensar a vida também diferentes.
Então, o mais correto não seria a gente falar numa religião egípcia, seria o mais adequado seria a gente falar num conjunto de religiões, num conjunto de práticas e num conjunto de normas que seriam as religiões egípcias. Então, no Egito você vai ter basicamente religiões que são politeístas, e você vai ter numa região, noutra região, divindades que são principais. O próprio Nilo, eu falei para vocês já, é uma divindade. Você vai ter o céu. Em algumas regiões do Egito, uma deusa muito importante para eles era a deusa Nut, que era a representação celeste. Então você vai encontrar imagens dessa deusa protegendo as pessoas, o corpo dela protege essas pessoas. Ela está pintada geralmente de azul, um azul escuro. Esse azul representa o céu do dia e ela tem estrelas no corpo representando o céu noturno. E ela está pintada com uma tinta que é derivada da pedra turquesa, que eles buscavam ali perto ou lá onde hoje é o Afeganistão, ok? Então, outro dia eu vou falar para vocês de rotas comerciais dessa região, que também é uma coisa interessante, a gente precisa saber. A gente vai ter em outros lugares a deusa Baster, que era representada na forma de um gato ou uma gata. Nós temos em alguns lugares o deus Anubis, etc. Bom, enfim, nós temos diversas divindades no Egito. Essas divindades eram antropomórficas, geralmente, tinham o corpo humano, a cabeça de um bicho, às vezes o contrário. E em grande parte do Egito houve um culto muito grande da morte. Então, em grande parte do mundo egípcio, de fato, a gente teve um culto da morte, um preparo nessa vida, como eu falei na aula passada, que as religiões também podem ser, um preparo para a vida que viria. Os egípcios acreditavam no fim dos tempos, os egípcios acreditavam numa balança do juízo final. Eles que criaram a ideia de uma balança que tem, como eu falei, né, uma pena de um lado, seu coração do outro. Os egípcios acreditavam nisso tudo. Então hoje nós temos o livro sagrado dos mortos egípcios, que é uma coletânea de orações e situações que você tem para preparar o seu corpo para outra vida. E nós temos algumas situações que não são escritas, elas são pictóricas. Então no túmulo do faraó chamado Sete, acho que Sete I, que é um dos maiores túmulos do Vale dos Reis, você tem todo o livro dos mortos pintado. Toda a decoração do túmulo dele, que é um grande desafio arqueológico, entender por que foi feito daquela maneira, etc. Ali você tem o livro dos mortos pintado, escrito, esculpido, etc. Então nós vamos ter que a religião egípcia ela foi uma religião longa, que teve muitas variações no Egito, no Alto Egito, no Baixo Egito. Teve diferenças entre situações. Houve um faraó egípcio, Amenófis, se não me engano, que tentou trazer ao Egito o monoteísmo, mas mesclando a ideia de um monoteísmo a uma divindade egípcia, que era o Deus Sol, que realmente foi uma das divindades mais cultuadas no Egito, por motivos óbvios, né, você deve imaginar, que não deu certo, ele morreu e apagaram inclusive o nome dele dos templos, porque ele foi considerado o que ele fez foi considerado indecente, né, e herege. E aí, mas nós tivemos essas situações no Egito. E também você é muito difícil hoje para o historiador, etc., ter um entendimento de 3.000 anos de história e com diversidade, com essa diversidade egípcia que houve. Mas sim, eu não vou falar de religião, das vertentes da religião egípcia hoje, isso a gente precisava de um curso inteiro. Mas eu queria trazer da religião egípcia duas situações particulares para a gente. Primeiro, foi uma religião politeísta e nós tivemos, durante um tempo, a presença judaica, a presença do povo judeu no Egito como escravo. E nós temos descrições dessa presença do povo judaico lá como escravo. Essas descrições do povo judeu no Egito, elas são muito importantes para o povo judeu, até porque não é nada bacana, nada divertido você ter sido escravo de um outro povo.
Os egípcios também tiveram épocas de grande crescimento, por exemplo, na 18ª dinastia, e eles tiveram uma presença muito forte nessa região. E essa presença egípcia foi tão forte nessa região que hoje a gente sabe que escritos egípcios, principalmente escritos poéticos, literários do Egito, saíram do Egito, chegaram até onde é o mundo grego, e detalhes, chegaram até onde hoje é a Índia. Então a influência do povo egípcio nessa região toda do planeta foi muito grande durante muito tempo. O que ocorre é que o mundo egípcio ele vai morrendo, ele vai mudando paulatinamente e ele acaba morrendo. Ele também é invadido por outros povos. E quando chega lá ao século III, mais ou menos antes de Cristo, talvez o Egito já não seja mais aquilo que a gente vê nos documentários da NetGeo, porque não é mais. Aquele povo acabou desaparecendo por sucessivos problemas, porque isso acontece com os povos mesmo. Eles desaparecem. A outra situação que eu quero trazer para vocês é que essa religião egípcia, ela deixou resquícios, mas ela não produziu exatamente um resultado que a gente dissesse assim, hoje, essa religião praticada hoje, ela é a religião egípcia antiga, ela não é. Então a língua egípcia acabou quase que desaparecendo, pouquíssima coisa sobrou dela. Mas o que sobrou da religião egípcia? Nossa, tanta coisa. Acredite se quiser, mesmo essa região do planeta estando sobre o grande guarda-chuva que a gente chama de Islã, ou de islamismo, mesmo que o árabe seja a língua oficial de grande parte desses países, mesmo que o islamismo ou as religiões ou os países chamados ditos islâmicos tenham um poder muito grande, até mesmo estatal, e hoje cada vez mais em relação às práticas religiosas, sobraram alguns grupos, principalmente no norte da África, que ainda praticam, acredite se quiser, elementos do que foi um dia a religião egípcia, ou uma das vertentes da religião egípcia. Isso acontece só no Egito? Não. Onde hoje é a Tunísia, onde hoje até do outro lado, até já as costas lá do Atlântico, você vai encontrar povos que vivem místicas antigas. Então você procure aí no seu Google o que é uma cruz de Agadez. Essa cruz de Agadez ainda é usada por povos berberes. Acredito que os imãs, acredito que o governo islâmico, acredito que muita gente não deve gostar nem um pouco dessa prática. Mas essa prática ela ocorre, como eu falei, em qualquer lugar do mundo em que há sincretismos ou em que há resquícios de uma prática religiosa mais antiga. Então eu tenho a religião egípcia nesse lugar. Ela provocou influências? Provocou. Ela deixou resquícios fortes? Não muitos. Mas para vocês terem uma ideia, e eu vou deixar depois para vocês um link também de uma aula que eu preparei só sobre a representação da mulher no mundo antigo, você vai verificar que uma das divindades egípcias mais importantes, que é a deusa Ísis, ela foi levada até Roma e os romanos incorporaram essa deusa ao seu panteão. E por Ísis representar uma mãe que amamenta, essa deusa foi cultuada foi muito cultuada em Roma. E é muito provável, talvez você não goste que eu fale isso, mas é muito provável que a representação da deusa Ísis amamentando ela tenha sido usada pelos cristãos para representar Maria também amamentando. Isso já lá pelo século IV, V, tá? Porque antes nós temos o que nós chamamos de cristianismo primitivo e nós temos a época da patrística cristã. Outro grupo religioso, também não vou poder falar muito deles aqui, foram os grupos religiosos da Mesopotâmia, que essa região entre o Tigre e o Eufrates, vocês sabem bem, né? Mesopotâmia, região entre dois rios, meso, meio, tá? Potamos, rio.
em grego antigo. Então você tem uma região também com divergências, diferenças religiosas bastante grandes. E até porque, como eu já falei antes, porque a diferença linguística da Mesopotâmia também era muito grande. Ao sul da Mesopotâmia você tem um grupo linguístico extremamente distinto do grupo do norte da Mesopotâmia. E embora esses dois grupos durante muito tempo utilizassem o mesmo sistema de escrita, as línguas eram diferentes. Então na Mesopotâmia vocês vão encontrar relatos, o que chegaram até nós, tá? Relatos de mitos, de mitologias, de uma escatologia, talvez a lenda, o mito mais famoso da Mesopotâmia que chegou até nós quase inteiro e que ganhou uma tradução recente no Brasil, como eu já falei para vocês, é o mito, a epopeia de Gilgamesh. Por que a importância da epopeia de Gilgamesh para a gente? A epopeia de Gilgamesh, ela foi escrita no século 13 a.C., tá? 13 a.C., em acádio ou acádico. E as tabuletas chegaram até nós. Como eu já comentei com vocês em outra aula, o Irã e o Iraque, principalmente o Irã, tem uma infinidade de tabuletas em argila que a gente não sabe o que é. Eles não permitem que a gente estude, nem eles também estudam. Mas a gente tem vários relatos de lá. A epopeia de Gilgamesh é importante para a gente, até para a gente poder datar os mitos e a existência, por exemplo, do andamento do próprio povo judeu, que é a religião, que é o grupo que vai depois permitir, o que vai embasar os outros dois grupos que há, os cristãos e os islâmicos. Então nós temos na Mesopotâmia um texto antigo que já fala do dilúvio e que já fala desse herói Gilgamesh, que era metade homem, metade Deus, e toda a sua epopeia. Há quem compare Gilgamesh com Hércules grego. É possível que tenha havido essa troca? Sim, com certeza. E hoje a gente está quebrando aquela ideia de que não houve trocas culturais ou místicas entre os gregos e os persas, ou entre os gregos e os indianos, ou entre os gregos e os egípcios. Muito pelo contrário, cada vez mais se crê que a presença egípcia na filosofia grega, na matemática grega, etc., foi maior do que a gente pensava. E essas descobertas elas são recentes, ou essas intuições são recentes. Né? Porque isso é um problema insolúvel mesmo, por hora. Okay? Agora, as religiões mesopotâmicas, diferentemente das religiões egípcias, ou a religião mesopotâmica, ela deixou rastros mais sensíveis, ou deixou rastros mais poderosos nas outras religiões que são praticadas até hoje. Talvez você não goste também que eu fale isso, mas acredita-se que é lá na Mesopotâmia que surgiu a ideia de um monoteísmo. Enquanto os egípcios acreditavam que o universo ele tinha o universo para ele existir como nós o vemos, ele precisava viver desculpe aqui, nossa. Nossa, tá difícil aqui meu computador. Né? Eita. O universo, como nós entendemos, ele precisava ter um equilíbrio. E os egípcios acreditavam que esse equilíbrio chamava-se Ma'at. Se esse equilíbrio se perdesse, o mundo acabaria. Essa ideia do equilíbrio do mundo que vai acabar não ocorreu só no Egito, você também tem no mundo grego, de uma certa maneira, com o carro de uma divindade passando pelo céu, que seria o Sol, você tem também no mundo Maia, enfim. Isso é uma outra história, quem quiser ler mais um pouquinho disso, eu aconselho um livro de um autor, de um estudioso que é o Norman Cohn, ele explica isso, sobre o mundo atual e o mundo que virá, é uma obra genial sobre essa questão muito profunda. Diferentemente então dos egípcios, os mesopotâmicos não criam nesse equilíbrio, mas durante um certo período que a gente não sabe precisar muito bem, surgiu na Mesopotâmia uma ideia de um monoteísmo. Então isso, por exemplo, surgiu numa religião chamada Zoroastrismo ou Mazdeísmo, que acreditava nessa divindade Mazda, e que é difícil de datar. Então,
você data Zoroastro, pensa, está entre o século XVIII a.C. e o século XI a.C. Complicado isso. De todo modo, se ele viveu entre o século XVIII, XVIII a.C., século XI, a gente tem uma religião que pensa no mono, um Deus só, um Deus único criador, bastante antiga. E que influenciou, eu vou usar a palavra influência mesmo, que eu não gosto de usar, influenciou outros grupos dessa região. É possível que o povo judeu tenha, os judeus, aramaicos, outros povos que viviam ali, porque o povo judeu foi um, entre tantos, que tenha adotado esse sistema também. Nós não sabemos, ok? Mas nós temos então a religião egípcia aqui no norte da África, lá do outro lado nós temos as religiões mesopotâmicas e dentre elas uma em particular, que é o zoroastrismo ou o mazdeísmo, com essa figura chamada Zoroastro. Essa religião tem um livro sagrado, chama-se Avesta. E que acho que é o único livro sagrado que eu não tenho aqui em casa. Nós tivemos as religiões do mundo helênico também, que é uma imensidade, tá? Então nós pensamos na religião grega, que é uma religião também extremamente particular, que é uma religião de divindades, que é uma religião politeísta. Ela deixou resquícios? Ela deixou resquícios, mas mais resquícios visuais do que exatamente de uma prática religiosa. E houve aqui e ali a adoção de uma divindade desses mitos gregos para o cristianismo. Por exemplo, alguns santos, tá? Eu vou explicar isso outro dia, eu nem quero entrar nessa questão. E nós tivemos também a imagética grega, se eu não comentei com vocês, a gente tem a imagética grega utilizada no cristianismo, com algumas divindades em particular. O caso de Zeus, Júpiter, Zeus grego, Júpiter romano, ou o caso de Poseidon. Então, na antiguidade, na Idade Média, ou mesmo no mundo posterior, você vai ter representações de Deus muito raras, porque os cristãos não gostam de representar Deus, e os islâmicos proíbem isso, os judeus, pode ser alguma também, mas você vai ter algumas representações de Deus como Zeus, o Júpiter tonante, com barba, etc., ou um homem forte, ou aquele que, misticamente, ele usa um compasso para criar a terra, os homens, etc., um Deus criador. É a única divindade desse mundo, universo, que os cristãos usaram? Não. Você tem divindades da Mesopotâmia. Entre elas, uma divindade particular que é Tammuz, que é muito provável que tenha sido utilizada indiretamente pelo cristianismo também, talvez através do rosto de Alexandre o Grande, que chegou até essa região, chegou, quase conquistou a Índia, lá pelo ano 300, mais ou menos, antes de Cristo. Há moedas com a efígie do Alexandre, como se fosse Tammuz, e rostos posteriores de Jesus têm essa mesma feição. E daí talvez tenha surgido um Jesus branco. Posteriormente ele ficou loiro, com olhos claros, mas ele era daquela região e devia ter mais ou menos esse rosto que eu tenho. Então nós vamos ter... Eu preciso arrumar esse meu computador, porque desse jeito está difícil. Então nós vamos ter... no mundo helênico a gente vai ter uma religião bastante antiga também, que provavelmente começou como uma religião pastoril, foi uma religião de Estado. O mundo grego não foi exatamente um governo teocrático, né? Mas a religião teve um peso muito grande para os gregos, sim. A maior parte dos historiadores que eu conheço considera o povo grego como extremamente místico, e os romanos mais ainda. E, como eu já falei para vocês na aula passada, divindades gregas elas se misturaram com outras divindades dessa região do planeta. Então nós vamos ter, quando a gente fala em mundo helênico, a gente está falando de um universo grego, posteriormente que se expandiu nessa região. Então nós vamos ter no mundo helênico a Grécia, a Turquia, a Síria, o Líbano,
o norte do Egito principalmente, e fundamentalmente com a criação da cidade de Alexandria, que justamente leva o nome de Alexandre. Alexandre não era grego, nasceu na Macedônia, mas de linhagem grega, ele, seu pai Felipe. Então nós temos toda essa região como o mundo helênico. O mundo helênico é importante para a gente saber, e é aí que eu queria chegar, que quando nós falamos de um mundo helênico, a gente está falando de um mundo que durou mais de 1000 anos. Então quando Roma, que é a capital do Império Romano, cai, lá pelo entre o século IV e o século V, mas nós temos uma data para isso, exatamente, século V, nós vamos ter que ele continua no Oriente. Né? Isso que a gente aprendeu na escola, né? Cai o mundo ocidental, romano, mas continua um universo romano no Oriente, que não é exatamente o romano, ele é mais grego. Vou explicar por quê. Não é exatamente o latim que é a língua utilizada nesse local como uma língua de escrita, uma língua de transmissão do saber, uma língua de estudos, é a língua grega. E a língua grega, ela continua nessa região usada durante séculos. Então nós temos aí 1000 anos. Só com a queda de Constantinopla pelos turcos, no século XV, é que nós vamos ter realmente o Império grego desabado no Oriente. E por que eu estou falando isso? Vou voltar àquilo que eu já falei. A língua grega ela é extremamente importante nessa região. E ela é uma língua de divulgação não só do saber científico, literário, mas também do saber religioso. Isso explica porque grande parte das igrejas ortodoxas cristãs utiliza a língua grega. E utiliza a língua grega até hoje, nos seus ritos. E existem mitos, inclusive, de que grupos, com a queda ou com o arrefecimento desse império helênico nesse mundo, no Oriente Médio, sobem para onde hoje é Moscou e acabam fundando lá toda uma linhagem. Então os césares romanos se transformaram nos césares bizantinos, depois nos czares moscovitas e nos kaiseres do Império Alemão, Austro-Húngaro, etc. Então há uma tradição muito antiga da língua grega, do pensamento grego, eu diria da religião grega, que antes foi uma religião pastoril, politeísta, depois adotou o cristianismo se tornou religião oficial desses estados cristãos orientais e que caem lá no século XV. E é uma situação também importante para vocês, guardem essa data. Lá pelo século XII, houve um grande cisma entre o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental, então nós vamos ter uma separação dramática entre ritos, crenças, santos, não tão distante uma da outra, mas a gente vai ter um cisma importante lá pelo século XII entre o cristianismo romano e o cristianismo oriental. E por que eu estou dizendo isso? Porque até hoje você vai encontrar comunidades cristãs nessa região do planeta. Então nós temos os coptas no Egito, você tem cristãos na Turquia, e você tem uma grande comunidade cristã na Síria, no Líbano e na Palestina principalmente. Valeria lembrar que os lugares mais antigos, a gente imagina que dos locais ditos cristãos, ou dos locais que adotaram a religião cristã como religião de Estado, religião oficial, nós vamos ter a Armênia. Nós vamos ter a Armênia e outros locais também dessa região. Então vejam a importância de um entendimento sobre o cristianismo nesse local. Obviamente, para falar dessa região, você vai ter que falar do judaísmo. Não é possível você dizer exatamente quando o judaísmo surgiu, porque nós não temos uma datação exata de quando é o fundamento dos seus textos sagrados, ou quando que
surgiu essa religião chamada judaísmo. E obviamente uma religião, ela não surge assim, como se fosse uma mágica, né? Ela demora um tempo para surgir, para se fundamentar e para ser considerada uma religião oficial de Estado ou uma religião de um grupo que adota essa religião e diz, nossa, eu compro, eu faço, né? Eu sigo essa fé. Mas a gente pode ter algumas datações. Né? Você pode pensar que o primeiro texto, o texto sagrado da religião judaica, que é a Torá, é mais ou menos quando que ela foi escrita, em que idiomas ela foi escrita, ou quais alfabetos ela utilizou para serem escritas. O judaísmo é uma religião, então, monoteísta, que ela refuta aquela representação das divindades locais, seja no Egito, onde eles foram escravos, seja na Mesopotâmia, onde eles também foram escravos, e seja nas outras regiões onde eles habitam até hoje. Nós temos grupos judeus que ainda vivem, que são remanescentes de judeus bastante antigos nessa região, em outros locais do Oriente Médio, certo? E os judeus, com as suas pequenas diferenças, suas grandes diferenças de culto, ou de fé, enfim, ou de entendimento da Torá, eles têm a Torá e eles têm os outros textos rabínicos, que são textos importantes no judaísmo. Como a história do judaísmo é uma história de um dos povos, ou de uma das religiões mais antigas no mundo ainda praticadas, você também deve imaginar que numa história tão larga quanto essa, você tem diferentes períodos, você tem diferentes situações. Então nós temos textos rabínicos de um mundo antigo, escritos em hebraico, bem antes de Cristo, e você vai ter no século XI, XII, XIII, não lembro bem, rabinos. Vou citar aqui um caso que é o Maimônides, que também tem um entendimento rabínico dos textos sagrados do judaísmo e que são importantes para o judaísmo. Nós tivemos um povo que sofreu não só uma, mas diversas diásporas. Nós temos um povo que foi perseguido durante diversas situações da sua história. E esse povo, ele surge nessa região, ele se cria nessa região, ele adota uma fé bastante particular nessa região, porque ela é diferente das outras religiões praticadas nesse lugar do mundo, todas politeístas, com as suas variações. E ali surge o povo judeu com suas crenças, seu saber, sua história, muito bonita nessa região. E hoje estou vendo que a aula também já ficou muito comprida, vou ter que fazer uma parte 3. Eu vou parar aqui então com o povo judeu, e na última parte eu vou falar então do surgimento do cristianismo. Vou voltar um pouquinho ao povo judeu e falar um pouquinho mais dos seus livros sagrados, que também são sagrados em parte para o povo cristão, como que surgiram os cristãos e como que foi o andamento deles até chegar a Roma, onde hoje é a sua sede. E depois nos outros cismas que criaram os ortodoxos e hoje os evangélicos, os pentecostais, os cristãos não católicos, não romanos. E vou falar também na próxima aula do surgimento do islamismo lá pelo século VI, VII e do crescimento do islamismo nessa região. Então, hoje, o que nós temos no Oriente Médio? Um grave problema, porque nós temos cristãos, nós temos judeus, nós temos islâmicos vivendo numa região que tem uma história muito longa e que tem uma história realmente, uma tradição bastante complexa de locais sagrados, de mitos fundadores, de situações divergentes, inclusive entre si, porque eu não vou separar, colocar aqui judeus, tá, aqui cristãos, em outro lugar aqui os islâmicos e dizer que são 3 grupos diferentes. Não são, eles são muito mais do que isso. A sua problemática supera tudo isso que eu falei até agora. Então, vamos para a parte 3, em que eu vou falar então do cristianismo e depois do islamismo, para a gente chegar a uma conclusão sobre essa parte de religiões. Agradeço a atenção, desejo um bom feriado a todos, forte abraço.